Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre função exponencial. Um assunto muito importante, tá? Através aqui desse estudo, você vai ver que a função exponencial pode ser aplicada em crescimento populacional, reprodução de bactérias, tempo de meia-vida, juros compostos, dentre outras aplicações. Nós vamos falar aqui do conteúdo. E depois, em outros vídeos, nós vamos fazer aqui alguns exercícios sobre o tema aí de função exponencial. O nosso livro base é o livro aqui do GeoCiesi, Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, Ensino Médio. Função exponencial. Chama-se função exponencial qualquer função f definida dos reais para os reais positivos, dado por uma lei da forma f de x igual a elevado a x, onde esse nosso a aqui tem que ser maior do que zero e ao mesmo tempo diferente de 1, tá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar do porquê que essa condição aqui tem que ser satisfeita. Bom, aqui eu trago aqui alguns exemplos de funções exponenciais, tá? Então, a minha função exponencial, você vai perceber aqui que eu estou trabalhando, na verdade, aqui com uma potência, tá? Uma potência, na verdade, de base A, e expoente, na verdade, aqui é a minha variável x. Então, sempre que você tiver aqui uma função que você pode escrevê-la aqui dessa forma, ela é classificada aqui para mim, então, como função exponencial, tá? Então, aqui na letra A, eu tenho aqui f de x, que é igual a 4 elevado a x. Eu tenho aqui que a minha base é 4 e tenho aqui que o meu expoente aqui vale x, tá? Na letra B, eu tenho g de x igual a 3 quintos elevado a x, ou seja, a minha base aqui é 3 quintos e o meu expoente aqui, na verdade, vale x, tá? E a letra C, eu tenho que h de x é igual a 2 elevado a menos x. Uma vez que eu tenho aqui esse expoente aqui negativo, nós vimos, na verdade, aqui uma propriedade que sempre que eu tenho aqui o expoente negativo, seja ele negativo ou positivo, quando eu, na verdade, inverto a minha base, eu posso, na verdade, aqui alterar o sinal do meu expoente, tá? Então, essa letra C minha aqui, eu posso, na verdade, aqui escrever ela aqui da seguinte forma, ó. H de x é igual, como esse expoente aqui é negativo, ó, eu vou inverter, na verdade, a minha base. Então, aonde está escrito aqui 2, ó, eu vou escrever aqui 1 sobre 2, e agora eu vou levar aqui esse expoente aqui, na verdade, aqui vai ser x, tá? Uma vez aqui que eu inverti a minha base. Então, na verdade, a minha letra C ela pode ser escrita aqui como sendo h de x, que é igual a meio elevado a x. Aí eu vou ter agora aqui minha base meio, e o meu expoente aqui, na verdade, vale x. Então, que na verdade são exemplos aqui de funções exponenciais. Bom, uma observação que eu vou trazer aqui para você agora é a respeito da condição aqui que eu trouxe para você de função exponencial, tá? Eu sei que ela é uma função definida dos reais para os reais positivos, tá? Então, o que acontece aqui? Esse aqui é o meu domínio e esse aqui é o meu contradomínio. Dentro do contradomínio, eu tenho aqui, na verdade, o meu conjunto imagem, tá? Então, eu tenho que lembrar aqui, eu coloco, na verdade, o valor de x na minha função para eu obter, na verdade, o valor de y, que é o meu conjunto imagem, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, uma vez que o meu domínio são os números reais, dentro aqui do valor de x, eu posso substituir qualquer valor que seja número real, tá? E aí, quando você fizer essa continha, você vai obter, na verdade, o valor de y, que, na verdade, vai ser a sua imagem. Então, através daqui, dessa relação, de você substituir x para achar y, você, na verdade, vai ter aqui os seus pares ordenados para você, na verdade, aí fazer ali o gráfico da sua função no plano cartesiano, tá? E aí, agora, eu estou chamando aqui a sua atenção pela seguinte situação aqui, A minha base A, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Então, na verdade, eu desenhei essa reta aqui para você aqui,
onde ela está, na verdade, aqui mostrando ó, que eu vou poder variar o valor de A depois de 0 até antes de 1 e depois do 1. Então, cuidado aqui, ó, bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 1. Quer dizer que a minha base não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode ser número negativo. Vou te explicar agora o porquê disso aqui. Então, vamos lá. Se o meu A for menor do que 0, nem sempre o A elevado a x será um número real. O que quer dizer isso aqui? Que, ó, se eu tiver aqui uma função ó, f de x, onde esse A meu aqui é negativo, vou colocar um valor aqui, ó, menos 2 elevado a x. Quando eu substituir aqui dentro, aqui, por exemplo, ó, o valor de meio, essa continha aqui minha vai ficar ó, menos 2 elevado a meio. E aí eu vi também aqui uma propriedade que sempre que eu tenho um número elevado a uma fração, esse número aqui pode ser escrito como forma de raiz. Então aqui eu teria raiz quadrada de menos 2. E esse número, na verdade, aqui, ele não está definido dentro dos números reais. Tá? Então, esse aqui é um caso que eu estou te mostrando que essa nossa base aqui, A, ó, ela nunca vai poder ser um número aqui menor do que 0. Correto? Bom, por que a base também aqui não pode ser igual a 0? Se a minha base for igual a 0, essa expressão minha aqui, ó, f de x igual a ax, aonde tem A agora aqui, ó, eu vou substituir aqui o valor de 0. Tá? E aí, quando eu substituo aqui no lugar de A o valor de 0, eu tenho que tomar cuidado agora aqui. O que vai acontecer com o meu x? Lembrando que o meu x é o domínio, pode ser qualquer número real. Tá? Não confunda o x com a base. O x é o domínio. Pode ser qualquer número real, positivo, negativo, 0. Tá? Então, vamos lá aqui, olha. Quando eu coloco aqui, na verdade, então, meu A igual a 0, eu vou ter, na verdade, aqui a minha seguinte situação. Ó. Vamos fazer um cantinho aqui, para ficar mais fácil para você acompanhar. Eu vou chegar aqui agora, aqui, ó, simplesmente aonde está escrito aqui, ó, A, e vou escrever, ó, f de x vai ser igual a 0 elevado a x. Tá? Agora vamos lá. Quando o meu x for positivo, quando eu substituo aqui em cima, aqui, ó, valor de x positivo, então vamos lá aqui, ó, f de 3 seria 0 elevado a 3. Essa potência aqui, ó, eu vou multiplicar, na verdade, o 0 3 vezes. E a continha aqui vai dar 0. Moral da história. Quando eu tenho f de x igual a 0 elevado a x, e esse x meu aqui é sempre um x positivo, eu vou ter, na verdade, uma função constante. Tá? Porque 0 elevado a qualquer número positivo vai dar sempre 0. Então, aqui eu vou ter uma função constante. Não vou ter uma função exponencial. Se o meu x agora for 0, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter, na verdade, aqui ó, a seguinte situação. Tá? Quando o meu x aqui for 0, eu vou ter que chegar, na verdade, agora aqui, ó, e aonde tem x agora aqui, ó, eu vou colocar aqui 0. E aí, 0 elevado a 0 é uma situação que não se define uma função. Ou seja, esse número aqui, ó, ele não está definido. Então, na verdade, eu não vou ter uma função definida. Tá? E aí, o último caso, quando o meu x for menor do que 0. Então, agora eu vou ter que chegar aqui no 0 elevado a x. E aonde tem x aqui, ó, eu vou ter que colocar aqui um número negativo. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o meu x igual a menos 2, ó, f de menos 2 é igual a 0 elevado a menos 2. Então, também 0 elevado a menos 2, esse número que não é um número definido. Então, na verdade, não se define uma função. Tá? Então, eu te mostrei aqui, ó, quando o a é negativo, que não pode, quando o a é 0, e vou te mostrar agora aqui quando o a for 1. Tá? Que também é um caso muito simples de analisar. Se a for igual a 1, então, na função f de x igual a elevado a x, eu vou ter aqui, na verdade, o seguinte, ó, f de x é igual a 1 elevado a x, e 1 elevado a qualquer número, na verdade, é igual a 1. Eu vou ter, novamente, aqui uma função constante. Tá? Então, espero que você tenha acompanhado essa parte aqui. Então, é só você saber o seguinte, ó, sempre que você tiver uma função exponencial, tá, ó, já é fato. Essa base sua aqui, ó,
ela sempre vai ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Então, na verdade, só vai acontecer duas coisas. E duas coisas que são essas aqui, ó. Ou a sua base vai ser um número que vai estar entre 0 e 1, ou então a sua base vai ser um número maior do que 1. Você só vai analisar aqui esses dois casos. Base entre 0 e 1 e base, na verdade, maior do que 1. Correto? Muito importante aí você ter acompanhado isso que eu falei agora aqui. Base entre 0 e 1 e base maior do que 1. Bom, então, antes aqui de iniciar, né, com a questão aí do gráfico, né, da função exponencial, eu trago aqui para você também uma observação, tá? A respeito aqui dessa tabela que eu estou aqui te apresentando. Então, perceba aqui, ó, que na primeira linha aqui, ó, eu tenho aqui alguns valores de x, que na verdade eu estou atribuindo aqui, eu escolhi esses valores, né, arbitrariamente. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu x vai valer 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ou seja, os valores de x, eles estão crescendo e esse x, na verdade, aqui ele vai tender a infinito. Tá? E aqui na segunda linha, eu tenho aqui, ó, uma expressão, né, escrito aqui, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, o meu primeiro valor de x aqui igual a 1. Quando eu faço aqui o meu x igual a 1, eu vou substituir aqui, ó, nessa expressão, tá? Então, na verdade, eu vou obter aqui o seguinte, ó, vai ficar 1 mais 1 sobre x. Mas uma vez aqui que o meu x vale 1, eu vou colocar aqui 1, ó, e vou elevar, na verdade, essa continha aqui a 1. Então, aqui eu vou obter o seguinte, ó, 1 dividido por 1 vai dar 1, e somado com 1, essa continha aqui vai dar 2. E 2 elevado a 1, essa continha aqui dá 2. Coloquei o resultado aqui, ó. De forma análoga, ó, eu vou colocar agora aqui no lugar do x, vou colocar aqui o valor 10. Então, aqui eu vou obter aqui a seguinte continha, ó, 1 mais 1 dividido por 10 elevado a 10. Então, essa continha minha aqui vai ficar, ó, 1 dividido por 10, a continha aqui vai dar 0,1. E somado com 1, então aqui vai ficar 1,1 elevado a 10. Então, aqui eu tenho uma potência. Ó. Quando você multiplicar o 1,1 10 vezes, tá? Você vai chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó, 1,1 vezes, e vai multiplicar isso aqui. Ó. Então, você vai multiplicar isso aqui, na verdade, aqui, ó, 10 vezes. Você, na verdade, vai chegar aqui nesse valor. Tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu faço o valor de x crescer cada vez mais tendendo ao infinito, você vai ver que o valor aqui desse resultado, ele vai dar um valor aproximadamente de 2,71828, tá? Então, na verdade, esse estudo aqui, ó, ele se deve, na verdade, ao John Napier, tá? Um escocês, também matemático, tá? E ele desenvolveu, na verdade, estudos sobre esse assunto. E aí, na verdade, a gente sabe que esse número, então, aqui, ó, quando vai aqui o x para infinito, ele vai dar um número irracional, tá? Que ele é chamado para a gente aqui de número E. O E vale 2,71, 82, 81, 82, 84, 59, infinitamente, tá? Então, esse aqui é um número irracional. E aí, quando nós trabalhamos com um número irracional, a gente trabalha, na verdade, aqui com uma aproximação, tá? Da mesma forma que o que nós aproximamos o número π por 3,14, tá? Que ele é um número também irracional, nós vamos aqui, na verdade, fazer aqui uma aproximação com o número E, tá? Ele vai valer aproximadamente 2,71. Então, é importante que você tenha conhecimento aqui desse número, tá? Que ele, o E, vai valer aproximadamente 2,71, tá? Importante você saber isso aqui. Bom, nós vamos falar agora aqui, então, do gráfico da função exponencial. Seja a função f definida dos reais para os reais positivos, dada por uma lei da forma f de x igual a ax, onde a é maior do que zero e a diferente de 1. Então, eu tenho aqui a minha função aqui, ó,
f de x igual a elevado a x, tá? Bom, uma vez que eu sei aqui que a minha base tem que atender aqui a essa exigência, eu tenho aqui, então, duas situações, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de primeiro caso e vou chamar aqui de segundo caso. O primeiro caso é quando a minha base, por exemplo, aqui, ó, ela vai assumir qualquer valor, tá? Qualquer valor entre 0 e 1, tá? E o segundo caso, quando a minha base vai assumir aqui um valor maior do que 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou resolver aqui ó, o primeiro caso. E o primeiro caso, para mim, ó, vai ser quando a minha base estiver entre o número 0 e 1, tá? Então, eu tenho aqui a função f de x igual a 2 elevado a menos x. Então, você vai tomar cuidado agora aqui. Ó. A minha base aqui, ó, 2, está elevada ao expoente menos x. Tá? Ah, professor, o 2 ele não está entre 0 e 1. Vou ajeitar isso aqui agora. Ó. Então, aqui vai ficar o seguinte. Ó. F de x é igual. Uma vez aqui que esse expoente aqui ele é negativo, eu vou inverter, na verdade, aqui a minha base. E aí, agora eu vou ter meio elevado a x. Então, agora sim, ó, a minha base é meio, e você pode verificar que meio está entre 0 e 1, tá? Então, é o seguinte, ó, vou fazer o gráfico aqui da minha função exponencial através aqui do auxílio de uma tabela. Então, vou atribuir valores arbitrários para x, que é o meu domínio, tá? Vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou obter aqui, na verdade, os valores de y. E aí, com isso, eu vou ter, na verdade, o meu par ordenado, para eu colocar no plano cartesiano e traçar, na verdade, aí o gráfico da minha função, tá? Então, vou colocar agora aqui, ó. Para x igual a menos 2, eu vou calcular o f de menos 2, que, na verdade, vai ser meio elevado a menos 2. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, f de menos 2 é igual a meio elevado a menos 2, eu vou inverter aqui essa fração para o meu expoente aqui ficar positivo. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. E aí eu sei que o f de menos 2, 2 elevado ao quadrado, essa continha aqui vai dar 4. De forma análoga aqui, ó, vou fazer agora o f de menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, meio elevado a menos 1. Como ali eu tenho um expoente negativo, eu vou ter que inverter também aqui a minha fração, tá? E aqui eu vou ter 2 elevado a 1. E aqui eu vou concluir que 2 elevado a 1, o 2 elevado a 1, um número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. Então, essa continha aqui vai dar 2. Tá? Agora, ó, as outras continhas aqui, ó, o f de 0 vai ficar meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, essa continha aqui vai dar 1. Então, essa continha aqui ó, vai dar 1. O próximo aqui, ó, f de 1, vai ficar meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, essa continha aqui vai dar meio. Tá? E agora, para terminar aqui, eu vou elevar agora aqui a 2. Ó. Então, f de 2 vai ser meio elevado a 2. E daqui você vai concluir comigo aqui, ó, que meio elevado a 2, 1 elevado a 2 vai dar 1, e 2 elevado a 2 aqui vai dar 4. Então, essa continha aqui vai dar 1 sobre 4. Tá? Bom, tenho então aqui ó, a minha tabelinha que me fornece valor de x, que eu coloquei arbitrariamente, e para esses valores de x aqui eu encontrei, na verdade, os valores de y. Então, agora eu vou pegar, na verdade, aqui ó, esses pares ordenados e vou colocar, na verdade, no meu plano cartesiano, tá? E aí você vai analisar comigo agora aqui que eu vou obter aqui o seguinte, ó, o primeiro ponto que eu chamei de A, o menos 2, ó, está associado, na verdade, ao 4. Você pode verificar aqui, ó, o menos 1 ao 2, ó. O menos 1 está associado ao 2. Depois, o 0 está associado ao 1. Tá? O 0 está associado a 1, ou seja, quando x é 0, o meu ponto vai estar exatamente em cima do eixo y, que está acontecendo aqui, tá? Depois eu vou ter aqui, ó,
Quando o meu x é 1, vai dar meio. Então, quando o x aqui é 1, você vai ver aqui que eu estou aqui na metade. Tá? E quando o meu x aqui é 2, eu vou estar na metade da metade, que é 1 quarto. Então, quando o x aqui é 2, ó, eu vou estar na metade da metade, que é 1 quarto. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui os meus pontos no plano cartesiano. Tá? E aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou traçar, na verdade, aqui uma curva que interpola, na verdade, aqui esses pontos. Tá? E aí, na verdade, eu vou ter exatamente aqui essa minha função. Esse aqui é o meu gráfico. Tá? Perceba aqui, ó, que quando eu venho aqui da esquerda para a direita, a minha função ela está descendo. Ela é chamada aqui para mim de função decrescente. Tá? E aí é importante você saber que é o seguinte, ó, a minha função f de x é igual a 2 elevado a menos x. Tá? Perceba que eu coloquei aqui ó, que essa função não tem raiz. Você tem que lembrar que raiz é onde a minha função corta o eixo x. Então, perceba aqui ó, que essa função ela vai decrescendo, 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 e dá aqui uma impressão que uma hora ela vai encontrar no eixo x. Aí você vai tomar cuidado. Essa função aqui, ó, que eu estou te apresentando o exponencial nesse formato, ela não possui raiz. Por quê? Para eu obter raiz da função, eu não tenho que igualar a minha função a zero? Então, quando eu pego aqui ó, a minha f de x igualo ela a zero, a minha base aqui é 2. A minha base aqui é zero. Eu não consigo colocar isso aqui na mesma base. Em outras palavras, não vai existir um valor de x de modo que faça com que essa função aqui seja exatamente quanto? Zero. Então, por isso que essa função aqui minha não possui raiz. Tá? Bom, domínio. A sombra desse gráfico aqui no eixo x vai me dar aqui ó, todo o eixo x. Tá? Ó. Então, o meu domínio aqui ó, é o conjunto dos números reais. E a minha imagem, a sombra desse gráfico aqui no eixo y, tá? Ela vai me dar, na verdade, a parte do eixo y positiva. Por que eu falo positiva? Tá? Como esse gráfico aqui não encosta aqui no eixo x, ou seja, o meu zero não vai estar definido. Aqui vai ter uma bolinha aberta. Então, a minha imagem vai ser os reais positivos. Tá? Importante você saber, então, aí a situação aqui dessa função. Tá? Bom, o segundo caso agora aqui que eu estou te apresentando é o caso quando eu pego aqui o a maior do que 1. Tá? Então, eu estou pegando agora aqui uma função g de x que é igual a 2 elevado a x. Perceba que a base minha agora aqui é 2, e aqui eu tenho um x aqui, o expoente positivo. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu vou chutar aqui ó, valores para x, tá? E vou calcular agora aqui o valor da minha função. Então, aqui vai ficar ó, g, tá? Que se considera aqui, tá? Ó, aqui, na verdade, ó, é g de x. Então, aqui vai ficar ó, g de menos 2. 2 elevado a menos 2. G de menos 2. Expoente negativo. Vou ter que inverter a base. Vai ficar meio elevado a 2 positivo. Então, g de menos 2 aqui vai ficar 1 elevado a 2. Vai dar 1. 2 elevado a 2, 4. Então, aqui, na verdade, eu vou obter 1 quarto. Vou calcular agora aqui ó, o g de menos 1. 2 elevado a menos 1. O g de menos 1 vai dar meio. O expoente que era menos 1 agora passa a ser 1. E aí o g de menos 1 meu aqui vai dar meio. Agora o g de zero. Ó. Quando eu coloco zero aqui na minha função, 2 elevado a zero. 2 elevado a zero, essa continha aqui vai dar 1. Tá? Vou calcular agora aqui o g de 1. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui vai dar 2. E aí, para finalizar aqui agora, o g de 2. 2 ao quadrado. E aí, essa continha aqui, 2 ao quadrado, essa continha aqui vai me dar 4. Aí, de forma análoga, vou pegar agora aqui esses valores e vou colocar no plano cartesiano. Tá? Então, aqui, ó, menos 2 aqui está associado a 1 quarto. Tá? O menos 1 está associado aqui ó, a meio. O zero está associado aqui ao 1.
O 1 está associado ao 2 e o 2 aqui está associado ao 4, tá? Então, uma vez agora aqui que eu tenho aqui os meus pontos no plano cartesiano, eu também aqui vou traçar aqui a minha função, tá? E aí você vai ver agora aqui, ó, que da esquerda para a direita, essa função minha agora que ela está crescendo. E aí, novamente, ó, eu tenho que o domínio meu aqui, ó, a sombra dessa função no eixo x, vai me dar aqui os números reais, tá? A imagem, uma vez que a função não corta o eixo x, aqui vai ser bolinha aberta. E aí vai pegar, na verdade, a parte positiva do eixo y, tá? E de forma análoga, essa função aqui, na verdade, ela não tem raiz. Por quê? G de x igual a 2 elevado a x, não existe valor que você coloca para x, de modo que esta função aqui, na verdade, vai dar igual a zero. Então, na verdade, não existe, na verdade, esse valor, tá? Então, é muito importante aqui que você perceba que essas duas situações aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? Então, fiz um gráfico aqui que eu tenho uma função crescente e uma função decrescente, tá? Bom, interseção da função exponencial. Vou pegar o gancho aqui, ó, e vou pegar as duas funções. Qual funções? A f de x e a g de x, que foi exatamente aqui as funções que eu trabalhei com você aqui na aula até o momento, tá? Para eu descobrir a interseção entre duas funções, o que eu quero descobrir aqui é o seguinte, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, um determinado gráfico de uma função e tenho aqui um gráfico de uma outra função, tá? Eu quero saber a interseção, se existe ponto em comum. Então, para eu determinar a interseção de duas funções, eu tenho que saber se existe pontos onde essas funções, na verdade, vão ser iguais. Então, sempre que você quiser descobrir interseção entre funções, independente de qual seja a função, você vai igualar essas funções. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com função exponencial. Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó, pegar a minha função f de x e igualar a minha função g de x. E aí eu vou descobrir, na verdade, valores de x que faz com que essas funções aqui sejam iguais, ou seja, se existe. Então, quem que é a minha função aqui, f de x? 2 elevado a menos x. Quem que é a minha função aqui, ó? G de x? Vai ser minha função 2 elevado a x. Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó, como é que agora eu tenho uma equação exponencial, já estão na mesma base. Corto 2 com 2, vai ficar menos x, que é igual a x. Vou jogar o x lá para o primeiro membro, vai ficar menos x, passo o x positivo para cá negativo. Essa continha é igual a zero. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, menos 2x é igual a zero, multiplica aqui por menos 1, 2x igual a zero. Que está multiplicando passa para cá dividindo. 0 dividido por 2, eu vou ter aqui que o meu x é zero. Em outras palavras, existe um valor de x que faz com que essas funções aqui sejam iguais. Em outras palavras, tá? O f de zero é exatamente igual ao g de zero, porque eu achei aqui que o meu x é zero. E agora que eu vou calcular, ó, quanto que é o f de zero? Vai ser a minha função f, que é 2 elevado a menos zero. Então, essa continha aqui, ó, o f de zero, menos zero, na verdade é zero, 2 elevado a zero, essa continha aqui vai dar 1. E aí, para você verificar que está certo, g de zero, 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero também é igual a 1. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Essas duas funções aqui específicas, elas têm ponto de interseção? Tem. Que ponto que é esse? Esse ponto é obtido quando o x é zero, ou seja, x e y. Quando eu coloco aqui o x igual a zero, eu obtive, na verdade, que y é igual a 1. Tá? E aí, você analisando aqui, eu tenho o gráfico aqui de g de x, crescente, tenho o gráfico de f de x, que é decrescente. E você vai ver que realmente aqui, ó, elas têm um ponto aqui de interseção, que é dado, na verdade, pelo ponto 0 e 1. Quando o x é 0, o meu y aqui é 1. Importante também você saber isso, tá? Bom, para terminar nossa aula aqui, ó, eu vou te mostrar agora aqui o software GeoGebra,
onde eu vou te mostrar aqui algumas situações muito importantes do gráfico aqui da nossa função exponencial. Tá? Bom, pessoal, então aqui está o nosso GeoGebra, tá? Estou destacando para você que a função f de x igual a a elevado a x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou variar agora aqui esse valor de a para te mostrar o comportamento da função. Então, o que eu estou fazendo aqui? Que, ó, eu tenho aqui um controle deslizante, onde quando eu clicar aqui nesse A e movimentar ele aqui, ó, eu vou ter, na verdade, aqui possibilidades do que acontece com a minha função exponencial. E aí eu tenho que lembrar, ó, a minha função exponencial ela não pode ser negativa, a base, tá? Ó, a base também não pode ser zero e a base também não pode ser 1. Foi o que eu falei com você aqui, ó. Então, aqui eu tenho todas as situações. Tá? O primeiro caso que eu vou fazer aqui, ó, é quando a minha base, por exemplo, aqui vale meio, que foi o que eu falei com você. Tá? Então, perceba aqui, ó, quando a minha base vale meio, eu estou tendo, na verdade, aqui, ó, meio elevado a x. E aí você vai ver agora aqui o gráfico da minha função. Olha lá, ó. Ele é um gráfico, na verdade, aqui decrescente, que foi o que nós vimos aqui. Agora, toma cuidado aqui, olha. Parece que ela encosta no eixo X, mas não encosta. Ó. Se eu der zoom aqui, ó, você vai ver que ela não encosta, tá? Ó. Pode confiar em mim aí, ó. Não encosta no eixo X, tá? Importante aí você saber isso aí. Bom, então dando continuidade aqui, ó. Quando é meio, a função minha é decrescente. Já tinha te mostrado isso, tá? Agora, ó, eu vou mudar aqui o meu A aqui, ó, para igual a 2. E aí eu te mostrei que quando A era 2, a minha função aqui ela é uma função crescente. Tá? Então, a brincadeira agora aqui, o que você tem que acompanhar aqui comigo é o seguinte. Ó, quando o meu A é 1, ela deixa de ser uma função exponencial e vira uma função constante. Por isso que o meu A aqui não pode ser 1. Agora, ó, eu vou colocar o A maior do que 1. Olha, perceba que quando é o maior valor de A, continua sendo o quê? Uma função exponencial crescente, e quanto maior o valor de A, mais crescente ela fica. Então, aqui, ó, quando eu ponho A igual a 1, não pode, é constante. Quando eu aumento A, ela é exponencial. E quanto maior o valor de A, mais crescente ela fica. Então, cuidado com isso aí, ó. Quanto maior o valor de A depois do 1, mais crescente ela fica. Vamos analisar agora aqui a parte negativa. Aqui, ó, quando eu tenho A negativo, perceba também aqui que eu não tenho função. Ó. Então, A não pode ser negativo. Coloco o A agora aqui igual a zero. Ó. Perceba que quando o A é zero, ó, eu vou ter também aqui uma função constante. Ela vai estar aqui em cima do eixo x. Então, por isso que o A também não pode ser zero. Tá? Agora, vamos variar aqui o A de 0 até 1. Olha que legal aqui, olha. Quando o A é 0,1, ela é decrescente. E ela é muito decrescente. Aqui, ó, muito decrescente. Agora eu vou colocar 0,2, ó. Olha lá, ó, 0,3. Ela é decrescente. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Ela é decrescente. Então, vamos lá, então, aqui, ó. Entre 0 e 1, eu vou ter uma função decrescente. Mas quando A aproxima, tá? Aqui, ó, quando A aproxima de 1, ela vai tornar, na verdade, o que aqui, ó? Menos decrescente. Tá? Então, cuidado com isso aqui, ó. Entre 0 e 1, a função é decrescente. Mas quando A está mais próximo de 1, ela é menos decrescente. Então, vamos lá aqui, ó. Se você tem a função 0,6 elevado a x, ela decresce mais rápido do que a função, por exemplo, aqui, ó, 0,8 elevado a x. Então, seja aqui, ó, sempre que a sua base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Mais próximo de 1, ela é menos decrescente. Mais próximo de 0, ela é mais decrescente. Tá? Quando a sua função tem uma base maior do que 1, tá? Quanto maior for a base, ou seja, quanto maior for o número depois de 1, ela cresce mais rápido. Tá? Então, espere aí, na verdade, que você tenha acompanhado aqui a situação dessa função aqui exponencial. Tá? E toma muito cuidado com isso.
Isso aqui é só para o caso quando eu tenho f de x igual a elevado a x, correto? Bom, deixei aqui, né, o link aqui, ó, do site do aplicativo GeoGebra. Sugiro que você baixe o aplicativo aí, né? Ó, você tem ele na versão tanto para computador quanto para celular, tá? Qualquer dúvida aí me coloco à disposição de vocês. Espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo da aula. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.